Olá pessoal, há um bom tempo vários jogos vêm usando uma nova tecnologia para criar paisagens deslumbrantes. Estou falando do Volumetric Clouds, conhecido também como nuvens volumétricas. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a criar essas nuvens no Unity de forma fácil e prática. Bem, estamos aqui dentro do Unity. Esse aqui é um projeto meu que eu criei para o nosso curso de HDRP e a gente vai usar essa cena básica aqui para a gente poder desenvolver as nossas nuvens volumétricas. Para quem não sabe, eu tenho um curso de HDRP onde eu ensino você a usar o HDRP de forma fácil e prática, link na descrição. No caso aqui temos essa cena básica aqui onde tem vários efeitos acontecendo e um deles que a gente vai criar agora é para o nosso céu, que como a gente pode perceber agora tá meio vazio, não tem nuvens, não tem nada, tá bem chato na verdade. Então como é que a gente já faz para poder criar nuvens volumétricas dentro do Unity? Ok, primeiramente para a gente poder fazer qualquer alteração aqui dentro do nosso projeto, a gente vai ter que ir na aba de Project Settings, que é lá onde a gente vai ativar configurações para poder aparecer as nuvens aqui na nossa cena. Então como é que a gente faz isso? É bem simples, basta você vir aqui em Edit, Project Settings. Aqui dentro a gente vai na aba de Graphics e vai vir esse HD Render Pipeline Asset. No seu projeto provavelmente vai vir o padrão do Unity. No meu caso, como eu tenho o curso de HDRP, eu criei um próprio pro curso que já vem com tudo habilitado por padrão. No caso, eu vou ensinar vocês como é que vocês podem habilitar se no seu projeto não estiver habilitado. Você clica nele, ele vai mostrar aqui da aba de Assets onde está o seu HDRP Asset, ok? Você pode clicar nele, vou fechar essa janelinha aqui, e aqui tem várias configurações do seu HDRP, tudo relacionado a renderização, iluminação, material, pós-processamento, basicamente tem várias configurações específicas do seu renderizador HDRP. No caso a gente vai alterar uma configuração muito importante aqui na aba de, deixa eu procurar aqui, isso aqui de renderização, a gente precisa ir na aba de luz, lighting, e a gente vai achar essa opção aqui chamada Volumetric Clouds. Você vai ver que ela vai estar desabilitada. Você pode vir aqui e habilitar ela. A partir do momento que eu habilitei, beleza, tá tudo certo. A gente já pode utilizar o Volumetric Lights, ou nesse caso, o Volumetric Clouds no nosso projeto. Muito bem, agora que eu ativei, vamos criar o nosso volume aqui na nossa cena para a gente poder começar a enxergar de fato as nuvens aqui na nossa cena. Como é que a gente vai fazer isso? É bem simples, olha só que legal. Eu vou vir aqui na área de hierarquia, volume, e no caso eu vou criar num box volume. Você pode criar num global volume ou numa esfera. No caso eu vou criar aqui num box volume para ser mais fácil pra gente observar as diferenças, ok? Beleza, aqui tá desativado, deixa eu ativar aqui, volta. Vamos aumentar um pouco o tamanho desse box, vou botar de 50 a 50 a 50 para ficar grandão. Lembrando que o box volume ele funciona basicamente como um collider gigante com trigger, ou seja, quando a câmera está dentro dele, tudo que tiver aplicado de volume dentro dele vai ser aplicado para a câmera. No caso, eu vou manter minha câmera aqui dentro para a gente poder ir observando tudo que está acontecendo, e eu vou desligar também a visualização desses elementos aqui para não ficar atrapalhando a gente observar as nuvens, tudo bem? Então vou clicar aqui e beleza. No caso, o que a gente vai fazer agora? A gente já tem o nosso volume aqui, a gente já criou, mas a gente precisa criar um novo. No caso, eu não gosto muito de vir aqui e criar um novo, eu gosto de vir aqui na aba de projeto mesmo e criar a partir da aba de projeto, porque assim facilita onde eu vou organizar. Por exemplo, eu quero criar um bem aqui na pasta principal mesmo, então basta vir aqui, clicar com o botão direito, Create, e aqui embaixo tá escrito volumes. Cadê? Deixa eu ver, peraí. Aqui ó, volume profile. Basta você clicar aqui e clicar em volume profile que ele vai criar um pra você. Vou clicar um aqui e eu vou chamar ele de nuvens. Beleza, criei uma aqui pra gente. Ele já tá aqui. Vou clicar aqui, basta arrastar ele pra dentro do seu volume que ele já vai aplicar para nossa cena. E agora já aparece aquela opção de adicionar override. Beleza, o que seria esse override? O override basicamente diz que a gente vai sobrescrever alguma configuração padrão nessa cena. Como a gente pode observar aqui, eu tenho um volume padrão que já existe nessa cena que já faz os efeitos de iluminação que a gente está observando aqui em volta. Como a gente pode perceber aqui, tem várias configurações aqui dentro já. Por exemplo, tem Visual Environment, tem exposição, tem padrão de Bloom e assim por diante. Ou seja, tem várias configurações que já tenho por padrão na minha cena. Mas no caso, eu quero sobrescrever algumas coisas para poder facilitar a criação dessas nuvens. Como é que a gente vai fazer isso? É bem simples. No caso, eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode criar uma a partir do zero. Então, no caso, eu vou clicar aqui em Override. Vou clicar um Visual Environment, que é o que a gente normalmente faz para poder ter um visual diferente na nossa cena, ok? Nessa primeira opção aqui, eu vou escolher um dos três tipos que existe para nós. Nesse caso, tem o Gradient, Sky, o HDRI Sky, que é para quando você tem
materiais HDR e o céu baseado em física. No caso, eu vou escolher essa terceira opção aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui dentro e eu vou clicar aqui em, cadê? Sky. E como a gente está usando céu baseado em física, é óbvio que aqui dentro eu vou também colocar céu baseado em física. No caso, isso aqui é apenas para a gente ter a configuração aqui dentro desse mesmo volume, tá? No caso, eu nem vou habilitar isso aqui, é só pra gente ter a mesma configuração pra gente poder gerenciar como é que as nuvens vão aparecer no céu e assim por diante. Então, nesse caso, eu posso até diminuir aqui, tá? Ou seja, a gente vai utilizar as configurações padrão aqui de dentro. E agora a gente vai começar a criar o nosso nuvens de fato. Como é que a gente vai criar as nossas primeiras nuvens volumétricas? Basta você clicar em adicionar override e escrever clouds. Aí vai ter dois tipos de clouds que a gente pode criar aqui no Unity. Existe o Cloud Layer e o Volumetric Cloud. No caso, aqui nessa aula eu vou explicar o Volumetric Cloud, tá? Mas o Cloud Layer basicamente é uma variação do Volumetric Cloud. Ele permite você criar nuvens na abóboda celeste, tá? Só que a diferença dele é que as nuvens não vão ter aquele aspecto de realista e assim por diante. Ele é um pouco mais rápido de ser renderizado. No caso, a gente vai criar realmente o Volumetric Clouds mesmo. Então, basta vir aqui, clicar Volumetric Cloud e beleza. E agora, olha a quantidade de opção que a gente tem para brincar. Como é que a gente vai mexer nisso? É bem simples. Primeiro eu vou selecionar essa primeira opção aqui, de General, e a gente vai clicar aqui em Enable. A partir do momento que eu clico em Enable, ele já tem um céu totalmente configurado pra gente, apenas com as configurações padrões que já tem aqui dentro do Volumetric Clouds. Então é realmente bem simples de você ativar essas configurações. Mas agora chegou a parte divertida que a gente vai brincar um pouco com essas configurações para saber o que a gente pode fazer com elas. Beleza, a gente ativou aqui, agora eu vou clicar nesse All aqui para poder já deixar tudo ativado para a gente poder ir mexendo e vendo as mudanças que vão acontecendo, tá? Beleza, agora eu vou dar uma subidinha aqui com a câmera, tá? Porque a gente vai poder enxergar tudo em volta aqui. No caso, vocês estão percebendo que tem nuvens lá longe, bem longe, né? Então, quando você quer melhorar um pouco mais a performance do seu jogo, pode ser interessante você ativar esse Local Clouds. O que esse Local Cloud vai fazer? Basicamente, ele vai impedir que a câmera renderize nuvens lá no infinito, basicamente. Ele vai botar um limite, como vocês podem perceber agora. A gente tem um limite de renderização para as câmeras que a gente está observando aqui em volta. Isso aqui é bem interessante também, tá? No caso, agora eu vou, para ficar mais interessante, tá? Eu vou dar um play aqui na nossa cena para a gente ter a visualização em tempo real das nuvens acontecendo e assim por diante. Então, nesse caso, já está ativado aqui. E agora a gente vai fazer algumas modificações no nosso volume para a gente poder ver as diferenças que vão acontecendo aqui em volta da nossa cena. Bem, a primeira configuração que a gente pode alterar aqui, por exemplo, que eu já mostrei para vocês, é o Volumetric Clouds para local, para a gente poder renderizar apenas nuvens locais. Isso aqui é bem interessante. A gente também pode alterar também o tipo de nuvem que a gente está observando aqui em volta. No caso, a gente está observando as nuvens modo simples. Nesse caso seria o mais apenas nuvens comuns. A gente pode colocar nuvens mais espaçadas, que ele vai aplicar esse efeito mais espaçado entre as nuvens, tá? E a gente também tem os modos mais interessantes, como o Overcast, que faz aquele céu um pouco mais nublado. A gente também tem um modo Storm, que é como se fosse tempestade, que deixa esse efeito bem mais interessante também. Como a gente pode observar aqui em volta. E o modo Custom. O modo Custom é realmente bem legal para você brincar, porque basicamente ele permite alterar vários fatores que as nuvens fazem. Por exemplo, a gente pode alterar a densidade das nuvens, por exemplo, a gente pode alterar aqui, ó, que faz alguns efeitos interessantes. Temos o fator de Shadows também que a gente pode alterar, ó. Ele já vai alterando automaticamente pra gente. No caso, como vocês podem perceber, eu tô no modo Play aqui pra gente ir testando algumas coisas, mas é realmente bem legal de vocês observarem e também testarem pra ver como é que fica algumas aparências mais interessantes. Aqui dentro tem várias configurações que a gente pode utilizar, tá? E no caso eu vou botar aqui no modo avançado, agora aqui em Cloud Control. No modo avançado ele vai aplicar uma configuração diferente. Por quê? O modo avançado basicamente permite você alterar a forma de como a nuvem vai aparecer no seu jogo. Basicamente isso aqui é uma configuração específica baseando em texturas de altura e profundidade que vai aplicar nuvens no seu jogo. Por exemplo, aqui eu não tenho nenhuma textura agora, mas eu vou pegar uma textura qualquer do meu projeto aqui que tiver disponível. Deixa eu pegar, por exemplo, sei lá... tem que ser uma textura interessante. Vou testar com a textura de Normal Map para ver o que acontece com o céu, né? Olha só que legal. Apliquei a textura de Normal Map e olha só como é que o céu já ficou bem diferente. Eu posso vir aqui, ó, e ele já aplicou o nosso mapa de normal que eu tinha colocado aqui. Ele já aplicou no céu para deixar esse efeito interessante.
Então olha só que interessante, a gente acabou de criar aqui apenas aplicando uma nova textura. E aqui tem vários lugares para você colocar a textura, tem até 4 locais de textura para você aplicar, para deixar com aspecto diferente. Você pode ir depois alterando através de script, para ir mudando entre um e outro, para deixar uma aparência bem legal de um céu mais realista, o que é bem legal. Bem, eu vou voltar para o modo simples, ok? E o modo Cloud Test, aqui que a gente vai alterar agora algumas configurações bem legais que dá para fazer aqui na nossa cena. Vocês podem perceber que aqui em volta tem um chão branco em volta. E por que eu fiz esse chão branco? Bem, peraí que eu tenho que ficar aqui dentro, né? Que isso aqui é um box cola. O box, deixa eu aumentar o tamanho do box aqui, porque tá muito pequeno. Ok. E por que eu fiz esse chão? Basicamente, esse chão aqui vai servir pra gente poder enxergar as sombras. No caso, o que as sombras fazem? Assim que eu aplicar o personagem aqui em Shadows, vocês vão perceber que vai surgir várias manchas no chão. Basicamente, esse aqui são as nuvens girando, ou no caso, projetando sombras aqui na superfície do meu mundo. Nesse caso, na superfície desse bloco gigante que eu criei. O que deixa o jogo bem mais realista e interessante também de a gente poder observar. Como a gente pode perceber que a gente tem várias configurações que a gente pode utilizar, como sombras mais fracas para poder deixar o jogo um pouco mais leve, ou até mesmo mais realistas, que vão deixar realmente a aparência bem mais divertida para o nosso jogo. Mas beleza, Fernando, eu aprendi isso aqui, mas eu quero ver as nuvens se mexendo. As nuvens estão meio que estáticas ali no céu, tá me estranho, isso aí tá me dando medo. Então como é que a gente faz para alterar isso? Bem, aqui tem uma opção chamada Wind. Basicamente, Wind significa vento. A gente pode aplicar configurações de vento ou de ventania para fazer as nuvens se mover pelo céu e dar um aspecto mais interessante também. Ok, ele não tá muito à vontade de se mover o céu, na verdade. Você tá se movendo numa velocidade muito curta. Tá, eu não tô entendendo por que ele não tá se movendo. Mas basicamente essa opção, até uma versão atrás, funcionava basicamente pra isso. Você poderia definir a velocidade do vento. Até mesmo a própria opção aqui que comenta, ó. Global Horizontal Wind Speed. Basicamente fala velocidade que o vento vem empurrar as nuvens pelo céu. Ok? Então basicamente essa aqui também é uma opção que faz isso. Mas atualmente aqui no meu projeto parece que ela não tá com muita vontade de fazer isso. Então esse aqui eu vou deixar pra vocês testarem com vocês mesmos, tá? No caso ali dessa configuração aqui, a gente também tem um modo de orientação. O modo de orientação, o que ele faz? Basicamente ele altera a direção para onde as nuvens vão estar indo. Então, por exemplo, a gente pode alterar para manter no zero, como a gente estava indo. Ou a gente pode também alterar a direção para onde ele vai ir, no caso, tá? Então esse aqui também é outra configuração que a gente pode aplicar. Então, por exemplo, ele está indo para o norte, agora a gente está indo... Ele está indo para o sul, por exemplo, 180 graus, que agora está indo na direção contrária. E assim por diante. É bem interessante também você poder brincar com isso. Eu tô gravando o vídeo, né? Tá, tô gravando. Beleza. Então agora chegou a hora de poder brincar um pouco mais com essas configurações de qualidade. No caso aqui na aba de qualidade, a gente tem várias configurações que a gente pode utilizar para poder aplicar no céu aqui da nossa cena, ok? Alguns deles, por exemplo, a gente pode aplicar o Temporal Accumulation, basicamente é a acumulação temporal que é aplicada sobre o céu. Nesse caso a gente pode observar aqui que o quanto de tempo que o Unity vai renderizando camada por camada dessa nuvem para deixar um aspecto mais interessante também. E a gente pode alterar isso por aqui para deixar mais interessante ou mais bonito. No caso, normalmente ele está em 95, tá? Tirei aqui, acabei tirando. Mas o padrão dele é 95, a gente pode manter essa configuração que já deixa até um aspecto bem legal e bem realista também. A gente também, se você tiver com um aspecto meio de fantasma, de ruído muito grande, você também pode aplicar essa opção aqui de Ghost Reduction, que seria basicamente um denoise que é aplicado sobre as layers de nuvem. Você pode clicar. Então, nesse caso, basta clicar aqui, ele vai tentar dar uma suavizada melhor. No caso, como vocês podem ver ali, ó, no canto já começou a dar uma diferenciada. No caso, eu gosto de deixar desativado, que deixa bem menos perceptível essas layers se movimentando. Aqui no Prime Tips, basicamente é o número de passadas que ocorre sobre a sua layer, na sua nuvem. Então, por exemplo, eu posso aumentar ou diminuir. Então, perceba que quanto mais eu aumento, mais menos ruído ocorre sobre as nuvens, tá? No caso, eu gosto de deixar mais baixo, porque isso aqui realmente é um pouco mais pesado de você poder utilizar. E ao mesmo tempo também tem o número de passagens de luz que ocorre sobre as nuvens. Então, basicamente, para poder gerar essas sombras no chão, pode ser útil você aplicar um pouco mais se você quiser. Que aí ele vai tentar deixar um pouco melhor a qualidade da iluminação que vai te estar passando, tudo bem? Então agora a gente vai um pouco mais pro lado aqui pra gente poder enxergar o sol através das nuvens. E beleza, a gente já tá conseguindo enxergar o sol a partir dali.
ok? No caso, agora a gente vai mexer numa configuração bem legal aqui, que a gente acabou pulando, tá? Eu pulei de propósito, mas a gente vai voltar nela agora, que seriam essas configurações aqui de curvatura, de low cast cloud, de altitude e cloud thickness. O que seriam essas configurações, Fernando? Basicamente, a gente está vendo que as nuvens estão numa determinada altura. No mundo real isso também ocorre. As nuvens normalmente costumam ficar numa altura dependendo do tipo de nuvem que é. Por exemplo, como os nimbus normalmente ficam numa altura um pouco mais alta e assim por diante. Basicamente é a forma de como as nuvens funcionam. E no caso a gente pode alterar isso também por aqui dentro do Unity. Por exemplo, a gente pode alterar a altura da nuvem mais baixa, ok? Ou seja, quão baixa ela pode ficar. Por exemplo, se a gente colocar o tamanho 0, vocês vão ver que as nuvens vão ficar basicamente exatamente próximas do chão. A gente está observando elas aqui, ó. Então a gente consegue observar elas por aqui também, que deixa um aspecto bem interessante aqui no nosso jogo. Ou a gente pode botar para ela ficar bem alta no céu, por exemplo, a 10.000 metros de altura. Então a gente consegue observar que as nuvens estão bem lá no alto, realmente. A gente está no modo low cloud local, mas se a gente ativar, a gente vai ver que elas estão indo lá para o infinito do nosso mapa, tudo bem? No caso, eu vou voltar para o modo padrão aqui de 1000, ok? E a gente também tem o modo cloud thickness. O que seria o modo cloud thickness, Fernando? Espera aí que eu acabei indo para o infinito aqui sem querer. Pronto, voltei. E tem modo thickness, Fernando. O que seria esse modo thickness? Bem, a gente está observando a luz do sol ali, né? Se a gente desativar o modo thickness, por exemplo, botar 0, vocês vão perceber que a nuvem vai ficar bem mais, como se diz, bem mais fina sobre o céu, né? A gente está observando que todas as nuvens também ficam isso. O thickness basicamente permite você definir o quão espessa a nuvem vai se tornar ou vai permanecer no céu. Então, por exemplo, se a gente colocar um valor de 1000 aqui, perceba que a nuvem vai ficar com esse formato mais, bem mais espesso do que o valor que tinha antigamente. E no caso, se a gente colocar o valor de 5000, a gente vai ver que a nuvem já vai estar com aquele aspecto mais legal que a gente estava vendo agora há pouco. Então é isso, pessoal. Basicamente, isso aqui são as configurações que a gente pode utilizar para a gente poder criar nuvens volumétricas dentro do Unity. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixa de deixar o seu gostei, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e nos vemos numa próxima.